Olá, caros colegas, estudantes, estamos aí para trabalhar mais um vídeo, para gravarmos mais um vídeo com o objetivo de colaborar com vocês que irão aí prestar concurso público, especificamente no TJMG. Mas é importante eu relatar para vocês que esse estudo ele tem um valor para todos os concursos públicos que irão cobrar atos de ofício. Nós vamos tentar ao máximo estudar detalhadamente, vamos esgotar todo o edital. Vocês podem verificar aí que esse conteúdo é a parte maior do edital do TJMG. Então, fique realmente disciplinado, estude bastante, reveja esses vídeos quantas vezes for necessário, né? E com certeza você alcançará a vitória almejada, a vitória desejada. Eu confio no seu potencial, eu confio no seu esforço, na sua dedicação e com certeza você alcançará o seu objetivo. Peço que você também compartilhe esses vídeos com os colegas, mande pelo seu banco de e-mails, divulgue. O nosso objetivo é simplesmente colaborar para o seu sucesso, para a sua vitória frente ao concurso público, frente aí à ocupação de um cargo público. Que Deus abençoe os nossos trabalhos. Vamos à luta! Nós estamos falando sobre atos de ofício, né? Tem hora que a gente vai para a literalidade dos dispositivos legais, do CPC, tem hora que a gente trabalha com conceito, ou não fazer os dois. Vamos trabalhar a literalidade do Código de Processo Civil, alguns dispositivos e também alguns conceitos. Primeiro, eu gostaria de frisar com vocês alguns termos importantes, que é importante que vocês saibam na hora da realização da prova. Primeiro, vocês vão notar também que eu vou estar sempre repetindo alguns termos, que são termos importantes. Fala agora, depois no final da aula eu falo novamente, até em outras aulas eu repetirei. Vamos lá. Conclusão. O que é conclusão? Conclusão é a entrega ou remessa de um processo. Conclusão é a entrega ou remessa de um processo a um juiz, para que este profira no mesmo despacho a sentença. Você pega lá o espelho do acompanhamento do processo e vem lá aquela palavrinha, conclusão. O que é conclusão então? Conclusão é a entrega ou remessa de um processo a um magistrado, para que este profira no mesmo despacho a sentença. E o que é remessa, professor? Remessa é ato ou efeito de remeter. É o termo utilizado para indicar, o envio dos autos do processo para uma determinada autoridade, ou para um determinado órgão. Muito bem. E assentada? Já falamos. Eu falei que eu vou estar repetindo alguns conceitos para você gravar, para você relembrá-los, tá? Assentada pode indicar tanto uma sessão forense para inquirição de testemunha, quanto indicar o termo em que se lavra o depoimento de testemunhas. Então, assentada pode indicar tanto uma sessão forense para inquirição de testemunha, no momento que será inquirido as testemunhas, quanto indicar o termo que será lavrado, o termo em que se lavra o depoimento da testemunha. Então, assentada pode ser, indicar uma sessão para inquisição de testemunha, ou indicar o termo a que se lavra o depoimento da testemunha. Juntada é o ato de anexar um determinado documento aos autos do processo,
é o ato de entranhar, juntar documentos no corpo do processo. Publicação. Publicação é o ato formal de dar publicidade. É o ato formal de dar publicidade aos atos processuais. Publicação é o ato formal de dar publicidade aos atos processuais. Lavratura dos autos. Lavratura dos autos. Lavratura dos autos é o ato de exarar por escrito. Exarar, descrever por escrito, escrever ou redigir em escritura um documento. Lavratura é o ato de escrever ou redigir em escritura ou documento. O que é traslado? O que é traslado? Traslado é a transcrição do conteúdo de um documento para outro. Traslado é a transcrição de conteúdo de um documento para outro que terá o mesmo valor do original. Que terá o mesmo valor do original. Refere-se também a documentos transportados de um para outro processo, de um para outro lugar. Colegas, estou acompanhando aqui o edital de vocês, o edital está falando aqui, noções de direito processuais civil, nós já falamos, distribuição, autuação, registro, protocolo, falamos, petição inicial, nós falamos superficialmente. Agora nós vamos adentrar, adentrar e às vezes em quando parar um pouquinho, falar alguns conceitos, relembrar vocês de alguns conceitos e intercalando esse conteúdo para não ficar muito pesado para vocês. A petição inicial, como já foi falado, é a peça processual que inicia o processo judicial. É a peça inicial que dá início ao processo judicial, na qual o autor apresenta as razões de sua pretensão e o seu pedido. Ele apresenta a razão de sua pretensão e o seu pedido. O artigo 282 fala os requisitos da petição inicial. O juiz, a petição inicial indicará. A petição inicial indicará. Inciso 1. O juiz ou tribunal a que é dirigido. Por isso que lá no início da petição você escreve: Excelentíssimo senhor doutor juiz da comarca de... Então, a petição inicial indicará, inciso 1, o juiz ou tribunal a que é dirigida. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Aí você coloca lá, Hernando Fernandes da Silva, brasileiro, advogado, você coloca lá, estado civil, casado, você coloca o CPF, identidade, endereço completo com CPF, tudo isso faz parte da petição inicial. E também a mesma coisa, você vai identificar o réu. Item 3, inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Você vai narrar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O pedido, com as suas especificações, o que você quer, o que você está pretendendo com a petição inicial, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar dos fatos alegados, o requerimento para a citação do réu. Aí está formada a petição inicial. Vamos de novo? Para você fazer uma petição inicial, você precisa indicar o juiz ou tribunal a que é dirigida. 2. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do réu e do autor. 3. O fato e fundamentos jurídicos do pedido. 4. O pedido com as suas especificações. 5. O valor da causa. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7. O requerimento para a citação
do réu. Colegas, o artigo 282, que nós acabamos de escrever, apresenta, então, os requisitos da petição inicial, a qual deve apresentar ao órgão competente para a qual deverá ser direcionado o processo. O artigo 283 diz o seguinte: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, todos os documentos indispensáveis, né? Você deve juntar ali cópia que comprove a identidade do autor, a procuração do advogado, né? E todos os documentos que você queira juntar, naquela petição. Que comprove também os fatos que você está narrando, né? E é necessário provas, você junta tudo na anexa à petição inicial. Artigo 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos que nós falamos, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 dias. Imagine vocês que o juiz, ao receber a petição inicial, verifique que ela está faltando o valor da causa. Então o juiz dará ao autor o prazo de 10 dias para que ele faça essa correção na petição. Ou de repente a petição não está assinada, mesma coisa. O juiz dará o prazo para que o autor emende, né? Faça as correções nas falhas quanto aos requisitos para a petição inicial. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, não emendar a petição no prazo de 10 dias, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, foi dado o prazo, caros colegas, de 10 dias, para que o autor emendasse a petição e ele não emendou, então o juiz indeferirá a petição inicial. Artigo 285. Artigo 285. Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará. Estando completa, atendendo todos os requisitos legais, o juiz despachará a petição inicial. Ordenando o quê? Ordenando a citação do réu. Para responder do mandado, constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu o alegado pelo autor, como verdadeiro os fatos. Então, muita atenção, porque você vai compreender facilmente o que esse dispositivo quer colocar para nós. Vamos lá. Estou falando do artigo 285 do CPC. Estando em termos, estando legalmente atendido todos os requisitos para o recebimento da petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a citação do réu. Para responder. Do mandado de citação do réu, constará que, não sendo contestada a ação, se o réu não contestar a ação, se presumirão aceitos pelo réu. Aceitos pelo réu o que o autor alegou. Aceitos pelo réu o que o autor alegou como verdadeiros.
Artigo 285-A. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. Vamos entender esse dispositivo? Mas primeiro eu quero fazer a leitura do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir no prazo de 5 dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Parágrafo 2º. Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder no recurso. Vamos de novo, então? Vamos entender o que fala o dispositivo, o artigo 285-A. Quando a matéria controvertida, discutida, for unicamente de direito, e o juiz já houver, e no juízo, preste atenção, e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, eu entrei com a petição, preste atenção, eu entrei com a petição unicamente direito e já foi julgado petições idênticas a essa que eu protocolei, julgadas improcedentes, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. Se o autor apelar, porque a sua petição foi passada e a decisão foi sentença de improcedência, é facultado ao juiz, o autor apelou, é facultado ao juiz decidir no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Caso seja mantida a sentença, se o juiz mantém a sentença de improcedência, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. Compreenderam? Muito bem. Agora, caros colegas, tem alguns pontos que eu acho importante que vocês compreendam, até para vocês entenderem bem como que caminha um processo. Primeira coisa, é importante que você saiba que os agentes também fazem parte de toda essa tramitação, de todo esse caminhar do processo. Não apenas as partes praticam atos processuais. Na verdade, os agentes também praticam. Porque você vai ter o órgão jurisdicional e os seus auxiliares que praticam atos processuais. Colegas, o processo só alcança seu desígnio mediante a conjugação de atividades e esforços dos próprios litigantes e dos órgãos jurisdicionais. Nós estamos falando aí de atos de ofício. Nós estamos falando aí de petição, de processo, de autos. Então é importante que você saiba que os atos processuais podem ser atos de iniciativa,
os que se destinam a instaurar a relação processual, a que nós falamos, petição inicial. Os atos de desenvolvimento, os que movimentam o processo, compreendendo atos de instrução, provas e alegações e de ordenação, impulso, direção, formação. Colegas, atos de conclusão são atos decisórios do juiz ou dispositivos das partes, como a renúncia. A parte renuncia. A transação, há uma transação ou a desistência do processo. O nosso Código de Processo Civil divide os atos processuais em atos do juiz, atos da parte, atos do escrivão ou do chefe da secretaria. Não podemos esquecer, como eu já falei com vocês, que outras pessoas praticam atos processuais, como os oficiais de justiça, os depositários, as testemunhas, os peritos, os leiloeiros, os arrematantes e outros colaboradores da justiça. Agora, vocês estão vendo que eu estou intercalando o conteúdo para vocês compreenderem, para vocês não terem dúvida na hora da prova. Nós vamos resolver vários exercícios. Podem ficar tranquilos. Forma dos atos processuais. Forma é o conjunto de solenidades que se devem observar. É o conjunto de solenidades que se deve observar para que o ato jurídico seja plenamente eficaz. Para que o ato jurídico seja plenamente eficaz. Os atos, quanto à forma, se classificam em solenes e não solenes. Solenes são aqueles para os quais a lei prevê determinada forma como condição para a sua validade. Solenes são aqueles para os quais a lei prevê determinada forma como condição para a sua validade. Não solenes, atos não solenes, são atos livres, que podem ser praticados independentemente de qualquer solenidade, e que se propõe por qualquer dos meios de convencimento admitidos em direito. Muito bem. É isso que vocês têm que entender. Nós falamos de publicidade. Publicidade dos atos processuais quer dizer que são públicos os atos, em regra, no sentido de que as audiências se realizam a portas abertas. Com acesso livre ao público. A todos é dado conhecer os atos e termos que no processo se contém, obtendo traslados e certidões a respeito deles. Pode ser reduzidos à própria parte em segredo de justiça. Nós falamos da publicidade dos atos pessoais, como regra ele é público.
Agora vem a ressalva. No procedimento sigiloso, o direito de pedir e consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrita às partes e aos seus procuradores. Os feitos que se sujeitam às restrições do procedimento em segredo de justiça, de acordo com o artigo 155, são aqueles processos em que o exigir o interesse público serão sigilosos. Os que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, separação de corpos, alimentos, guarda de menores, são atos sigilosos. Partes e procuradores, promotor de justiça, quando tiver que intervir. As audiências se realizam de portas fechadas, com a presença do juiz e seus auxiliares, bem como das partes e de seus advogados. Ato das partes, praticados pelo autor, réu, pelos terceiros interessados e pelo Ministério Público. Mais um lembrete, porque nós estamos falando de petição inicial, estou intercalando alguns lembretes para vocês. A sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo, põe fim ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Mas tem uma decisão também que é conhecida como decisão interlocutória. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, não no término, no curso do processo, resolve questão incidente. Despachos são todos os atos do juiz praticados no processo. Todos os atos que o juiz praticar no processo são chamados despachos. De ofício ou a requerimento das partes, a cujo respeito a lei não estabelece forma. Agora, professor, eu vejo muito falar sobre acórdão. O que é acórdão? Acórdão é as decisões ou julgamentos proferidos pelos tribunais. Acórdão é as decisões ou julgamentos proferidos pelos tribunais. Vale ressaltar, caros colegas, que os despachos, decisões, sentença e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. No processo, há um constante movimento, uma sucessão de atos, todos tendentes a alcançar a meta final, que é o provimento jurisdicional que haverá de solucionar o litígio. Atos de documentação. O que é atos de documentação? São os que se destinam a representar em escritos as declarações de vontade das partes, dos membros do órgão jurisdicional e terceiros que acaso participem de algum evento no curso do processo. Já falamos. Autuação. O processo se inicia com a provocação do autor por meio da petição inicial. Depois despachada pelo juiz, a petição vai ao escrivão, que promoverá o primeiro ato de documentação do processo, que é a autuação. O primeiro ato de documentação do processo, que é a autuação. Então, caros colegas, a autuação consiste em colocar uma capa sobre a petição
na qual será lavrado um termo que deve conter o juízo, a natureza do feito, o número do seu registro nos assentos do cartório, os nomes das partes e a data de seu início. Agora, vocês estão notando que o professor Hernando está ratificando, confirmando muitos pontos para vocês, porque são pontos de extrema importância. São pontos que vão ajudar vocês na realização das questões que irão cair na prova de vocês. Não se esqueçam. Os termos processuais, juntada, vista, conclusão e recebimento. Vocês já sabem. Juntada é o ato com que o escrivão certifica o ingresso de uma petição ou documento nos atos. Vista é o ato de franquear o escrivão os autos à parte, para que o advogado se manifeste sobre algum evento processual. Conclusão é o ato que certifica o encaminhamento dos autos ao juiz para alguma deliberação. Recebimento é o ato que documenta o momento em que os autos voltaram a cartório após a vista ou conclusão das partes. Há também no edital de vocês, eu quero começar a pontuar, que depois nós vamos ler o dispositivo legal e comentá-lo. Quanto aos prazos, as pontuações principais, legais, judiciais e convencionais. Legais, previstos em lei. Judiciais, os marcados pelo juiz. Judiciais, os marcados pelo juiz em casos como da designação de data para audiência, o de fixação do prazo do edital, o de cumprimento da carta precatória, o de conclusão da prova pericial. E os convencionais são ajustados de comum acordo entre as partes, como o de suspensão do processo, ou de concessão pelo credor ou devedor, na execução, para que a obrigação seja voluntariamente cumprida. Não se esqueça. Legais, judiciais e convencionais. Os prazos podem ser considerados, segundo a sua natureza, dilatórios ou peremptórios. Dilatórios ou peremptórios. Dilatórios, embora fixados na lei, admite que o juiz faça ampliação ou por convenção das partes. Pode ser realizado ou ampliado. Pode ser reduzido ou ampliado. Peremptório é o que a convenção das partes e, ordinariamente, o próprio juiz não podem alterar. Nos prazos peremptórios, o juiz e as partes não podem alterar. E vem com a ressalva, né, professor? Isto mesmo. Todavia, o Código permite, em casos excepcionais, extraordinários, a ampliação de todo e qualquer prazo, mesmo os prazos peremptórios, desde que seja difícil o transporte na comarca ou tenha ocorrido caso de calamidade pública, esses prazos podem ser ampliados. Peremptórios. Agora, o que é preclusão? Preclusão. Todos os prazos processuais são preclusivos.
mesmos os dilatórios. Mesmos os dilatórios. A preclusão é a perda da faculdade ou direito processual. A preclusão é a perda ou a faculdade, ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo hábil. Colegas, terminando esse vídeo, gostaria só de pontuar um conceito muito importante. Nós vamos falar muito, que é a citação e a intimação. A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu. É o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. A citação é indispensável como meio de abertura do contraditório na instauração da relação processual. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos ou termos do processo, para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, a citação você chama, a intimação você dá ciência a alguém de atos ou termos do processo. Muito bem, quero agradecer você que desde o início está aí assistindo e compartilhando os meus vídeos. Quer falar com o professor Hernando? O e-mail hernando.advocacia@hotmail.com. Quer comentar as aulas no blog www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Estou no Facebook, também Hernando Fernandes, e no Twitter, Hernando ADV. O meu abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Bons estudos. Compartilhe o nosso vídeo.